Sejam bem-vindos a mais um Arena Reinforce, onde a gente fala de cibersegurança de uma forma simples e descomplicada. Esse é o nosso objetivo, procurar aproximar a conversa do dia a dia de cada um de vocês. Eu me chamo Amir Velho, eu sou responsável pela área de operações da Reinforce, e a Reinforce é uma empresa focada em dois grandes pilares. Um relacionado à marca, relacionado à proteção, monitoramento de marca, e esse vai ser o grande assunto de hoje, e um outro relacionado à vulnerabilidade, como antever ou como acompanhar a vulnerabilidade do ambiente para justamente evitar que em algum momento você tenha um incidente e esse incidente prejudique a marca. Hoje, nessa edição, a gente está aqui no estúdio com o Paulo Zamboni, a quem desde já eu agradeço pela participação, além de ser o convidado hoje, é um parceiro nosso, alguém com quem a gente tem conversado e aprofundado o tema de inteligência de marca, né? Como que a gente pode ser relevante, dada a experiência que ele tem nesse segmento. Paulo, muito obrigado. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Legal. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Zamboni, eu sou o CEO da Registro Feito. Nós somos especialistas em propriedade intelectual, onde a gente trabalha com registro de marca e proteção intelectual a nível de Brasil e internacional também, né? Excelente, excelente. Acho que um dos pontos interessantes para vocês que nos escutam é esse que o Paulo acabou de falar, a possibilidade de pensar na sua marca, mas não só no território nacional e começar a pensar de forma geral. Esse vai ser um dos pontos que a gente vai falar, né, Paulo? Paulo, mas antes de começar, a gente tem uma certa, algo que a gente faz com recorrência aqui, um certo costume, que é de conhecer antes o Paulo, não o Paulo empreendedor, não o Paulo CEO, mas conhecer o Paulo da onde que ele vem, onde você nasceu, conta um pouco da sua família, como você cresceu, porque a gente acredita que, além do profissional, existe toda uma questão de caráter, de formação que influenciam na pessoa, em soft skills e mesmo em hard skill. Fala um pouquinho para nós sobre isso, Paulo, por favor. Legal. Então, Amir, eu nasci em Ceará, Santa Catarina, né? Nasci lá, mas com 1 ou 2 anos, bem pequeno, já fui para Chapecó. Então, praticamente toda a minha vida eu morei em Chapecó e na região oeste de Santa Catarina, né? Chapecó é uma cidade que está crescendo muito, né? E toda a minha família é de lá, né? Então, meus pais moram lá, meu pai, inclusive, faleceu há pouco tempo também, né? Mas todos os meus irmãos moram lá. Eu fui casado por 20 anos, agora estou no segundo casamento, né? É, e construí toda a minha carreira profissional ali em Chapecó, né? Joia. Comecei trabalhando como vendedor de picolé, né? Verdade. Com 12 Isso eu não anos. sabia, mano. Sim, eu Interessante. vendia picolé, vendia sorvete e tal. Com 14 anos eu comecei a trabalhar na Sadia, tá? Trabalhei 5 anos e meio na Sadia. Na Sadia eu comecei a trabalhar na parte de tecnologia. Foi lá que eu tive o meu primeiro contato com o computador. Comecei a fazer cursos e tal. Então eu comecei, na verdade, no supermercado, que chamavam de fiamberia. Depois eu fui para produção, trabalhei um tempo na produção. Depois eu fui para o escritório da produção, na parte de PCP, né? Controle de produção e tal. E depois disso eu comecei a trabalhar bastante essa questão de, de, de software, né? Então eu fiz curso em Clipper, Uau, eu era especialista em Excel, Word e tal. Dei aula também de Excel, tá? Só para você ter uma que ideia. legal. E depois dessa experiência da Sadia, eu saí para trabalhar sozinho, assim. Então, eu saí para trabalhar numa empresa de exportação, depois eu comecei a fazer trabalhos, né, tipo, desenvolver logomarcas, cartões de visita, porque eu gostava da parte de design, né? E tanto é que eu sou formado em comunicação social, né? E aí a minha primeira empresa foi uma agência de propaganda, né? Chegamos a ter em torno de 15 pessoas que trabalhavam com nós e tal. Dessa empresa, ela virou um escritório de designer também. E depois me apareceu uma oportunidade de trabalhar com telecomunicações, né? Então, é uma O coisa que é totalmente telecomunicação? diferente. Explica para nós. Vamos lá, vamos lá. Como eu
quando eu entrei na área de propaganda, eu era o criativo. Uhum. Só que por uma necessidade de mercado, eu percebi que a minha comunicação era muito boa e eu precisava vender. E aí eu tive que sair da área de criação e ir para o comercial. E com isso eu conheci muitas pessoas, né? Uhum. Inclusive uma das pessoas que trabalhou comigo lá, o marido dela trabalhava com a Vivo. E um dia, conversando com ele, ele disse, pá, eu tô saindo da Vivo e tal. Eu disse, mas tu é louco, né? Imagina uma empresa como a Vivo lá em, mais ou menos em 2003, 2004, o cara sair da Potência, uma empresa Vivo. muito grande, forte. Exatamente. Daí eu disse, não, mas tu é louco sair da Vivo? Daí ele disse, não, sabe o que que é? É que tá vindo aqui para nossa região uma operadora, uma tal de América Móvel. Hum. E tá montando toda uma operação, e eles estão montando aí e tal. E eu andei conversando com alguns amigos, eles me falaram, olha, lá no litoral já tá bombando. Então eu acho que que tal você de repente pegar e montar uma loja da Claro, né? Que era a operadora que estava vindo e tal. Conversei com ele e disse: Não, Paulo, olha, eu não consigo loja porque eu trabalho no corporativo, mas se tu quiser, eu tenho uma oportunidade aí, de repente, para a gente montar um escritório para você atender empresas, né? E foi aí que começamos todo um trabalho. Trabalhei 5 anos e meio com a Claro, né? Foi uma experiência bem interessante. Atendemos desde pequenas até grandes empresas. Tivemos vários prêmios nacionais aí, né? Fomos certificados como diamante, né? Então a gente tinha toda uma política de comissionamento diferente pelo trabalho que a gente desenvolvia. Sim. Chegamos a ter 35 vendedores, 3 escritórios, escritório em Joinville, escritório em Concórdia, Chapecó, Uau, que joia. enfim. Mas daí lá em 2009, a gente acabou encerrando a parceria com a Claro por uma série de coisas, enfim. E aí estava eu no mercado e me apareceu uma oportunidade para entrar numa empresa de software, né? De que É, segmento, Paulo? Assim, só para ter uma ideia, de que tipo de software? então, o segmento era na área da construção civil. Joia. Na empresa de que eu trabalhava em telecomunicações, Uhum. eu tinha um sócio, né? Certo? E quando a gente encerrou a operação da Claro, ele foi para Abelardo Luz e montou uma imobiliária com o nosso coordenador de vendas, o Tá. Leandro. E montaram uma imobiliária em Abelardo Luz chamada Solares. E começaram todo um trabalho. E eu fui para outro lado. Eu comecei a trabalhar numa empresa de informática. Nessa empresa de informática, eu estava lá com a tecnologia, sempre gostei muito de tecnologia. E um dia, tomando um café com ele, ele disse: Pá, Marcelo, olha só, a Apple lançou o iPad e a gente precisaria pensar em criar alguma coisa para iPad, porque é uma tecnologia que está vindo muito forte. A gente tem que aproveitar esse momento, aproveitar esse bonde, né? E ele disse: Pois é, nós podíamos pensar em criar alguma coisa para o segmento imobiliário. Eu disse: Legal, vamos pensar. E aí, depois de um mês, ele voltou para Chapecó e disse: Ó, Paulo, já sei o que nós vamos fazer. Nós vamos montar um catálogo de imóveis para o tablet, para o iPad. Beleza. Começamos a estruturar o projeto e aí veio a grande dificuldade. Qual é essa dificuldade? Encontraram programadores em Chapecó que desenvolvam para iOS, né? iOS não é fácil. E aí, o que que acontece? O Marcelo, ele era de Curitiba. Aí ele disse: Uhum. vamos fazer o seguinte, vamos pegar e vamos fazer uma lista de empresas de software lá de Curitiba e vamos para lá, vamos lá conversar com os caras, fazer o projeto. Enfim, achamos uma empresa que aceitou iniciar o projeto para nós. Só que daí, depois de mais ou menos uns 2 a 3 anos, a gente percebeu que software é uma coisa muito... Você precisa estar sempre fazendo atualizações e tal, e o projeto não ia rodar. Dinâmica. Exatamente. E aí, o que que aconteceu? Vamos ter que achar um programador, vamos ter que montar a nossa equipe de desenvolvimento. Uhum. Só que em Chapecó também não tinha nada. Fiquei sabendo que a UNO Chapecó, que é a maior universidade lá, estava montando a primeira turma de desenvolvimento em iOS, né? Uhum. E aí, vou eu lá, programador, vou me inscrever no curso, participei do curso, e lá eu De identifiquei... desenvolvedor também. Sim. Então, assim, você trabalhou com tecnologia no início, depois marketing, depois você trabalhou com a parte de telecomunicações e agora desenvolvimento, você passando Exatamente. por várias áreas. E aí, como eu estava no curso Mas eu fui para o curso Uhum. não para mim, de repente, ser o programador, mas para mim identificar Entender. talentos, entendeu? Entendi. Aí eu peguei 2 pessoas que estavam lá,
uma na parte de back-end e outra na parte de, de, de desenvolvimento mesmo, e montei a primeira equipe, tá? Então, com isso, a gente começou a empresa, todo o projeto, e o projeto foi muito legal. A empresa, digamos assim, o produto era muito bom. A gente conseguiu entrar no mercado imobiliário de uma forma, assim, fora de sério, Que sabe? legal. Os nossos principais clientes eram construtoras de Balneário Camboriú. Então, a gente trabalhou com FG, Procave, Mendes e Cibara, Pascoaloto. Em Chapecó, o nosso primeiro cliente foi a Nostra Casa, que é a maior construtora imobiliária de lá. Enfim, o produto foi muito bom, assim, cresceu bastante, porém, em 2016, aconteceu o boom lá do mercado imobiliário, que teve uma retração no mercado, e eu acabei vendendo a minha participação dessa empresa de software e acabei saindo da operação, né? Com a minha saída da operação, eu entrei, entrei na parte de propriedade intelectual. Só que o Então que que acontece? foi esse o seu a sua trajetória até Sim, chegar na propriedade intelectual, até você chegar exatamente. em marca. Foi isso. Se bem que, assim, eu já estava na propriedade intelectual, por quê? Porque a empresa era da minha ex-esposa, né? Tá? Então, ela já trabalhava com propriedade desde 2013. Tá bom? Eu auxiliava ela, a gente montou a empresa, né? Só que daí, em 2016, eu realmente assumi a empresa Entendi. e a gente colocou ela no mercado, de certa forma, né? Porque antes ela era só uma empresa que, digamos que trabalhava em casa. E daí a gente montou um escritório e a gente começou a se especializar nela também, né? Certo, E certo. depois disso, hoje estou aqui, né? Trabalhando com propriedade intelectual e quem sabe você vai me pedir, tá, mas, Paulo, mas o que que tem a ver essa questão de cibersegurança? Por que que tu procurou entrar no mercado de cyber, de tecnologia de novo, né? Sendo que a parte de propriedade intelectual é algo muito específico. Você cuida da marca, você tem os registros e tal, você protege software. O que que tem a ver a parte de cibersegurança com a parte de propriedade intelectual, né? E, Então, e acredito que esse vai ser um dos pontos aqui que a gente vai aprofundar, porque, de fato, você tinha uma visão da área de tecnologia, tinha uma visão de mercado muito boa, até pelo que você descreveu, de desenvolvimento e também de marca. Então, você navegou entre isso e acredito que, com isso, viu a necessidade de cibersegurança, que é um tema que a gente vai abordar. Acho que foi nessa linha, né, que você acabou sim. procurando? O que que acontece? Então, atendendo clientes de vários tamanhos, muitas vezes os próprios clientes, eles vinham até mim com essa indagação. Paulo, eu me preocupo com a marca, hoje você faz um trabalho bacana para nós, mas a gente precisa pensar na marca como um todo. Porque você pensar no registro da marca como um si só, lá no NPI, pensando o seguinte, que a marca hoje, vamos falar a nível de mundo, como é que funciona, né? Deixa eu até abrir um parênteses nessa parte aqui, Paulo, para a gente entender o seguinte: o que é uma marca? Só fazendo uma introdução, a gente volta nesse ponto, mas se você puder explicar para nós, para quem está nos assistindo, até para descomplicar, o que é o processo de registro, falar um pouquinho da marca em si e desse processo, e daí a gente ir para a parte internacional, acho que vai ajudar a dar um contexto para aqueles que dentro desse aspecto aí não conhecem. Por favor, só fazendo esse parênteses antes. Perfeito. Então, o que que é uma marca, né? Então, várias empresas, né, e vários órgãos, eles dizem que a marca é como se fosse um envelopamento de todas as características da empresa. Então, você tem o nome, você tem o marketing, você tem toda a parte visual, você tem todas as estratégias da empresa. Então, a marca é aquilo que você lembra quando você pensa sobre uma determinado produto ou Empresa. empresa, né? Boa. E você não Serviço também. também. Produtos, o serviço também dá para encaixar nisso. Exatamente. Tá. Então, você não proteger a marca, eu sempre digo que você não proteger uma marca é mais ou menos como você alugar um terreno e construir um prédio, tá? Você nunca vai ser dono dela. Ah, entendi. Então, isso é muito sério, né? Então, empresas que querem crescer, que precisam se desenvolver, elas precisam investir na marca. E um dado bem importante: hoje, segundo as estimativas, apenas 20% das empresas registram a sua marca. Só isso. Isso. Só que hoje, você não consegue olhar para o mercado uma empresa que deu certo, que tem sucesso, que não tem a sua marca registrada.
Excelente informação estatística. 20% só registra, mas todas aquelas que são fortes no mercado registraram sua marca. É isso. Exatamente. Então, ou Entendi. seja, você quer o segredo do sucesso? Comece pela marca, Boa. tá? Então, é isso. É, E o processo, um pouquinho antes da gente voltar, um pouquinho do processo de registro. Ou seja, você citou aqui NPI. Fala sim, para quem nos escuta o que é o NPI. E, perfeito. assim, não só o INPI, mas existem outros órgãos que fazem esse tipo de trabalho. Como que é chegar, apresentar, e lógico que em linhas gerais, mas para dar uma visão para quem nos escuta e nos vê. Legal. A propriedade intelectual, assim como o dinheiro, ela tem um órgão que regulamenta isso, tá? Boa. Então, por exemplo, a parte financeira, a gente tem o Banco Central. Uhum. Então, no Brasil, a gente tem um órgão chamado INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, tá? Que ele regulamenta toda a parte da propriedade, os direitos intelectuais das empresas e das pessoas físicas, enfim. Então, cada país ele tem o seu órgão que regulamenta a propriedade intelectual. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem um órgão que cuida dessa propriedade intelectual, assim como no Brasil e qualquer outro país. Uhum. Hoje não existe um acordo mundial onde que eu possa registrar uma marca em todos os países. Então, cada país se protege em relação a isso, para que eu possa, por exemplo, registrar uma marca nos Estados, na América Latina, eu tenho que registrar em cada país. Cada país. Então, imagina, é uma grande dificuldade para as empresas, né? Mas vamos falar do Brasil, que eu acho Perfeito. que até para o nosso cliente poder entender e saber como que funciona todo esse processo. O processo de registro, ele é um processo que hoje está demorando, em média, aproximadamente 1 ano e meio, tá? E isso, É um processo começando o longo. processo, sim, começando o processo e chegando até finalizar o processo de registro. Isso se não tiver nenhuma defesa, não tiver nenhum problema, porque às vezes pode demorar até 3, 4 anos, até mais, né? E Antigamente, isso se dá porque tem períodos de espera, tem períodos, você entra com pedido e daí você tem que aguardar, é dentro disso? Por que vai todo esse tempo? as duas coisas, tá? É, tem um prazo, digamos assim, legal, com um prazo para que alguém possa se opor à sua marca, com direito de defesa e tal, mas o grande problema mesmo é a grande quantidade de pedidos que são feitos no INPI. Tá? Entendi. Hoje, aproximadamente, são registrados do INPI aproximadamente 500 mil pedidos de registro de marca por mês. Por mês? É um volume exorbitante, existe uma fila muito grande de pedidos, tá? Entendi. Há um tempo atrás, a gente chegou a aprovar marcas com 8, 9 meses. Hoje está em 16. Por quê? Porque a fila está crescendo muito, Uhum, né? uhum. Então, um dos maiores problemas que se tem hoje é você encontrar uma marca disponível para registro. Hoje, das pesquisas que a gente faz durante o dia, mais de 50% das empresas que nos procuram, elas não conseguem registrar sua marca. Só que tem muitas empresas que têm uma marca que pode ser registrada, mas ainda não se deram, não, não, Entendi. não entenderam a importância disso e não aproveitaram essa oportunidade de registrar, né? Perfeito. Eu sempre digo que quando você começa um projeto, você precisa entender qual é o espectro de proteção que a marca precisa ser registrada e também entender se essa marca você não está infringindo no direito de algum terceiro e se essa marca pode ser registrada. Por Tá. quê? O projeto ele tem que começar de forma. É como um prédio, né? Você precisa construir uma boa base para depois você começar a crescer, né? Porque senão Uhum. depois, de determinado momento, isso cai por terra, né? Uhum, sim. E dentro disso, você fez a entrada do pedido, você falou desse prazo. Quais são os passos ou os grandes marcos que se tem nesse processo? Perfeito. Vamos lá. Então, o processo de registro ele começa com o depósito do pedido. Então, o depósito do pedido, você entra, você faz todo o cadastro no site do INPI e faz toda a formatação. Por exemplo, determinar qual é o segmento de negócio, uma boa pesquisa para ver se essa marca pode ou não ser registrada. Tem toda a questão de documentação. E aí ele entra numa fila, tá? Aproximadamente demora em torno de 45 dias, 60 dias, para o INPI publicar no site do INPI um pedido de registro. Existe uma revista, né? Então essa revista acontece toda terça-feira. Então, é publicado na revista, os dados se tornam públicos. Então, as empresas vão saber que alguém está registrando uma marca com aquele nome naquele segmento. A partir disso, entra a questão legal. Então, terceiros,
eles que se sintam prejudicados, eles podem entrar com uma oposição informando o INPI o porquê que eles não gostariam que aquela marca fosse registrada. Então, tem um prazo legal de 60 dias que alguém pode entrar com uma oposição. Não entrando com oposição, o processo segue até a análise da documentação, né? Onde o INPI vai analisar um conjunto de leis e normativas, onde que são bastante, inclusive dependendo dos elementos visuais, dependendo de como a marca está registrada, o INPI vai aprovar ou não. Tá. E todo esse processo tem defesas que a gente pode fazer. O INPI aprovando essa marca, a gente vai ter um prazo para fazer a expedição do certificado. O certificado, o que que é? É como se fosse uma pólice de seguro com validade de 10 anos. A Tá? validade boa, então Isso. existe também um período de validade, isso é um ponto importante. Uma vez que o INPI já concedeu a marca para essa empresa, ela tem um prazo para ela pagar o certificado. Tá. Se ela não pagar esse certificado, o INPI cancela o registro, arquiva, e essa marca fica disponível para um terceiro. Então, tu precisa, além de você fazer o processo de registro, certo? Você tem que cuidar todos os prazos. Com os prazos, sim. Exatamente. E daí, assim, até vou perguntar, curiosidade minha mesmo, nesse processo de 10 anos aí, quando chega aos 10 anos desse certificado, existe uma renovação, existe uma continuidade? Antes de você... Eu ainda vou procurar o próximo marco, mas como tem bastante informação aí, eu vou aproveitando para entender no meio do caminho. Você entrou bem numa área que eu gosto de falar, que é a parte de monitoramento. Então, o que acontece? Imagina, nós hoje temos mais de 1000 processos de registro. Se a gente for controlar cliente por cliente, cada marca tem um código, um número de protocolo, e você fazer esse processo manual é extremamente complicado. O INPI hoje, ele é um órgão que ele tem tanto registro, tanta coisa que ele tem lá dentro, que ele não consegue avisar as pessoas quando tem algum tipo de movimentação. A lei diz o seguinte, que você, o titular da marca, é obrigado a cuidar dela. Se tiver, o INPI diz, olha, tu tem que entregar um documento, tu vai ter 5 dias para entregar esse documento. Se não entregar o documento, a marca pode ser arquivada. Entendi. E aí, o que a gente tem? A gente tem um software, a gente tem um software terceirizado que faz esse monitoramento processual de todos os nossos clientes de todas as marcas. Interessante. Né? Então, hoje, o cliente que contrata registro feito, ele está contratando, além de uma empresa especializada para fazer todo o processo de registro, alguém que vai monitorar e cuidar da marca dele. Boa, entendi. Então, e foi nesse monitoramento de marca que os clientes me questionaram, Paulo, mas vamos lá, hoje você faz todo um monitoramento dentro da marca, do INPI, a gente sabe quem que está entrando com pedido de marca, mas me diz uma coisa, como é que eu faço para saber quando alguém lá no norte, em qualquer parte do Brasil, está criando um Instagram, um Facebook, ou está montando uma empresa, essa empresa depois, lá na frente, ela vai tentar registrar a marca. Então, quem sabe ela vai trabalhar lá vários anos sem registrar a marca. Eu não vou ter acesso a isso. Como é que eu faço para monitorar as redes sociais? Entendi. Como é que eu faço para identificar esses usos indevidos de marca? Eu não quero que esses caras cresçam, que eles comecem a trabalhar e depois eu tenho que brigar na justiça. A briga vai ser muito maior, né? Exatamente. E daí, Paulo, assim, dentro disso, então a gente entendeu o monitoramento, começou a ver o link, mas antes até de aprofundar no link de cibersegurança ou de monitoramento dentro da área de cyber, você falou que fez o depósito, daí você falou que acompanha esses itens e que depois que o INPI dá, você emite o certificado. Quando que dá para falar de fato que aquela marca está registrada? É quando saiu o certificado? Não? E quando chega próximo a esses 10 anos? Fala um pouquinho sobre isso, antes da gente voltar aí na tecnologia. Amir, agora você entrou num assunto muito importante, que a maioria dos empresários eles pedem. Paulo, eu não posso esperar 1 ano e meio para poder usar a minha marca. Como é que eu faço? Então, assim, a lei diz o seguinte, uma vez que você fez uma boa pesquisa, tá? E a marca está disponível para registro no teu segmento de negócio. Tá bom. Isso é importante, no segmento. No segmento de negócio. Depois nós vamos voltar nesse assunto. Vamos voltar. Você tem, a marca está disponível do teu segmento de negócio, você, entrando com o pedido de registro, você tem um direito de anterioridade. Ou seja, não importa se tem uma empresa que usa essa marca há 20, 30, 40, 50 anos, tá? Uma vez que você entrou com o pedido de registro e ninguém tem essa marca registrada naquele segmento, se você entrar com o pedido de registro, você tem direito à anterioridade. Tá bom. Salvo se durante o processo de registro
aquela empresa que tinha a marca há mais tempo não entrar com recurso. Entendi. Porque sempre existe as exceções, né? Mas existe uma exceção apenas, que é o seguinte: empresas que usam a marca e conseguem provar o seu uso 6 meses antes de um pedido de registro no INPI, durante o processo de registro, elas podem questionar e podem derrubar um processo de registro. Entendi. Porém, elas têm que acompanhar o processo de registro, têm que fazer isso dentro do prazo. Então, Entendi. por isso, a importância de Do você mo- ter um escritório, Perfeito. alguém que conheça a legislação e possa quebrar. Porque se Perfeito. passou esse prazo, o INPI é o órgão, é a autarquia federal. É eles que decidem, tá? Entendi. Você só vai poder questionar isso na justiça. E a justiça, a gente sabe como é que é, Sim. né? É moroso, complicado, É né? melhor seguir a base do jeito que você estava falando, os fundamentos do prédio, como você citou, de uma forma correta a primeira vez, do que ter que entrar com um processo legal na frente para poder recuperar alguma coisa, A né? gente tem que pensar o seguinte, que o INPI, ele faz o processo de forma administrativa, né? Uhum, Então, uhum. é uma equipe técnica que analisa e que identifica se essa marca possui pré-requisitos de registrabilidade e se ela pode ser certificada ou não. Tá. Porém, se passou disso, para você entrar na esfera jurídica, daí é outra coisa, né? É sim. E daí, feito isso, com esses pontos, sai o certificado, como você falou, e daí a gente pode dizer que aquela marca, durante aquele período, está segura. Ou seja, essa é a hora que dá para respirar em termos de minha marca está registrada? Vamos pensar o seguinte, tá? Voltando um pouco ao assunto também. Uma vez que você identificou que a marca está disponível naquele segmento, entrou com o pedido de registro, tu já tem um protocolo, tá? Tá bom? Então você tem, vamos lá, você tem aí uma, uma probabilidade de registro, mas a marca só vai ser do cliente depois que a marca for registrada. Claro que fazendo um bom trabalho de análise, uma boa pesquisa, analisar bem esse segmento e as marcas que já estão registradas, você já tem uma grande probabilidade se essa marca vai ser aprovada ou não. A gente trabalha muito com isso, sabe? Por quê? Porque não adianta você só registrar. Tu tem que trabalhar com estatísticas, Boa. analisar o segmento. Então, assim, hoje, o nosso escritório, a gente só entra com pedido de registro de marca na marca que a gente sabe que tem uma grande probabilidade de registro. Porque não tem probabilidade de registro, a gente já sabe que essa marca não tem chance de ser aprovada, a gente já monta uma outra estratégia. Sim. E aí, essas estratégias vai, de repente, de buscar um outro segmento, ou muitas vezes fazer alguma adaptação na marca, de uma forma, encontrar alguma forma que a marca possa ser registrada. Não Uhum. são todas as marcas que podem. Às vezes, você pode trabalhar, por exemplo, com um termo composto, você pode trabalhar com as iniciais, colocando outras iniciais e mudando o sentido da marca. Entendido. Então, a gente Existem tem várias formas formas. de proteger a marca, mas tem que ser feita essa consultoria. Porque se você não fizer esse processo da forma correta, você vai gastar dinheiro, vai esperar lá 2, 3 anos e a marca não vai ser aprovada, você vai gastar dinheiro, vai botar dinheiro fora e depois vai ter que trocar tudo, sabe? Inclusive, até uma outra curiosidade, eu estava lembrando aqui, Paulo, que há muito tempo atrás, isso faz um bocado de tempo, mais de 20 anos, com certeza, eu tive no INPI aqui em São Paulo, acho que ficava na Tabapuã, nem sei se ainda fica na rua Tabapuã, e eu lembro que era para registrar também um processo, ou seja, era um procedimento lá. Isso também é responsabilidade do INPI, né? Voltado para a patente de como talvez manipular um remédio, alguma coisa do tipo, é responsabilidade deles também? Sim. A propriedade intelectual, além de registro de marca, né? Por mais que hoje o meu escritório, a gente se especializou em registro de marca, hoje 98% da nossa força está focada em registro de marca, a gente também tem outras formas de proteção, como, Certo. por exemplo, proteção de patente, proteção de direitos autorais, desenho Boa. industrial, muitas vezes uma peça, né? Então, tem várias outras coisas da propriedade intelectual que a gente trabalha, né? Mas sim, o INPI, ele que cuida de toda essa parte aí de patente e proteção de processos também, né? Agora para a gente começar a voltar a fechar os parênteses, que a gente abriu vários. Você falou bastante sobre segmento. Sim. O quão difícil é registrar uma marca e identificar segmento, ou isso é variável? Dá algum exemplo, ou vamos conversar um pouco para entender o que é esse tal de segmento que você falou, frente, lógico, a uma marca. Tá. Primeiro, vamos entender o seguinte.
Registro de marca, você tanto pode registrar uma marca por segmentos de negócio, ou você pode registrar uma marca, por exemplo, de alto renome. Aí Muito nós estamos bom. falando de uma marca de uma Coca-Cola, de uma grandes empresas. Hoje no Brasil existe uma lista, se eu não me engano, são 100 e poucas empresas só no Brasil que tem a marca registrada em alto renome. Com alto renome, ela está coberta em todas as classes. Fora essas grandes marcas, essas grandes empresas, o NPI informa que você precisa registrar sempre a marca, sempre no teu segmento de negócio. Então, por exemplo, assim, eu registrei a marca para o segmento de roupas. Se tiver uma loja de vamos lá, Automotivo, sei lá. automotiva, ninguém pode usar a marca? Pode. Por quê? Porque se você tem um segmento de roupa, a tua atividade principal é vestuário. Então, a Tá, tua marca vai ser protegida para aquele segmento de negócio, indiferente da classe, tá? Então, por tá. exemplo, muitas vezes eu vou pegar lá no NPI e tem uma marca específica que foi registrada 10, 20 vezes dentro da mesma classe. Tá, mas por que que isso acontece? Porque é esse segmento de negócio. Tá, Então, entendi. muitas vezes você vai fazer uma pesquisa no NPI, você vai lá, eu quero criar uma empresa. Eu pego a classe, puxo lá no NPI, mas já tem tantas empresas registradas naquela classe. Tá, mas não importa a classe. O que importa é o teu segmento. Tu tem que abrir pedido por pedido, verificar qual é o segmento de cada empresa, se esse pedido está ativo, se não está. Muitas vezes o pedido já foi, o cliente já não deu mais continuidade, ou de repente não foi aprovado. Então, um bom estudo do espectro de proteção às classes que você trabalha é muito importante para você poder começar um pedido de registro, né? Boa. E o que que é o tipo de cobertura? Isso está envolvido também aí, o espectro Sim, de cobertura? sim, E eu gostei muito de um exemplo num papo que a gente estava tendo que você deu. Se você puder repetir ele frente da energia solar, como que é isso? Explica um sim, pouquinho, sim. Paulo. Vamos lá. Esse é um dos grandes erros do empreendedor, tá? Por quê? Porque a maioria dos empreendedores, eles acham que registrar uma marca é você ir lá e fazer um pedido no NPI. Uhum, Mas não é bem assim. Por quê? Porque determinados segmentos de negócio, você tem muitos tipos de serviços que você faz. Por exemplo, o segmento de energia solar. No segmento de energia solar, nós temos uma classe que é a classe de baterias, tá? Então, por mais que você não fabrica uma bateria, alguém, alguma empresa, como o NPI, ele é um órgão que ele é certificador e não um órgão fiscalizador, uhum. alguém pode ir lá e registrar uma marca no segmento de baterias e dizer que trabalha com energia solar. Tá? Então, nós temos a classe de baterias, nós temos a classe de painéis solares, nós temos a classe, por exemplo, de comercialização de produtos para energia solar e produtos elétricos. Nós temos a classe, por exemplo, de manutenção elétrica e solar. Nós temos a classe de geração de energia, projetos. Então, tu tem uma infinidade de coisas que são serviços relacionados ao segmento de energia solar. Então, a gente vê que a energia solar é um segmento que estourou agora nos últimos anos e você trabalha muito. E muitas empresas me procuram, Paulo, pô, eu tenho uma empresa de energia solar, só que já tem uma marca lá no meu segmento que já registrou. O que que a gente faz? A gente vai lá e identifica todas as classes e coloca, olha, realmente, nessa classe específica você não pode registrar, mas tem todas as outras aqui. Entende? Entendi. No Brasil, existe uma grande coisa que a gente fala bastante, que é o jeitinho brasileiro. Imagina o seguinte, tu usa uma marca, né? Você criou essa marca, tu tem uma empresa, tu está trabalhando e em determinado momento você diz, não, eu vou registrar a marca. Se você for lá no NPI e você identificou que essa marca ela precisaria ser registrada em duas classes, tá? E já existe uma empresa que está usando em uma classe. O que que você vai fazer? Você não vai mudar a marca, você vai lá e vai registrar naquela que está disponível, Sim. certo? E Uhum. aí o NPI vai aprovar duas marcas idênticas no mesmo segmento de negócio em classes distintas. Tá. Tá? Entendi. Então, por isso que muitas vezes registrar uma marca não é só fazer o registro, é você identificar todo o teu segmento de negócio, tudo que você faz ou que você vai fazer. Ou o que você pretende fazer, né? Exatamente. Para que, de repente, depois você não tenha um impedimento legal e você tem que ter duas, três, quatro marcas para fazer a mesma coisa. Entendi. Isso acontece muito no segmento de construção civil. Né? O pessoal que trabalha, por exemplo, com imobiliária, muitas vezes eles começam fazendo a parte de venda de imóveis, incorporação, e depois, pô, Faz vamos construir. aluguel. Vamos construir. Tá, mas construção não tem nada a ver com incorporação, com venda de imóveis. É outra classe.
né? Ah, eu quero fazer projeto, já é outra classe Por isso também. que às vezes você vê o mesmo nome da empresa com Corp, porque é nessa linha, você vê a empresa com um segundo nome voltado para a parte de empreendimentos, voltado Isso. para. É nessa linha, Isso acontece muito, porque muitas vezes a empresa cresce, certo? e aí ela, não, vamos começar a fazer tal coisa. Tá, mas você não pode fazer naquele segmento. Aí tu vai ter que Entendido. ter uma segunda marca, uma terceira marca, para você poder atender o mercado. Perfeito, entendido. Então, E uma coisa, Paulo, acho que é até básica, mas acho que vale a pena a gente falar. O registro de uma empresa, o CNPJ, não é um registro de uma marca, certo? Eu sei que é básico isso, mas acho que vale a pena comentar. Ou seja, eu não tenho garantia nenhuma de quando eu tenho a minha empresa registrada, de que eu tenho a minha marca registrada. Faz sentido isso? sim, o que que acontece? A gente vê que tem o grande problema hoje é que os contadores, eles não têm um entendimento tão profundo como a gente tem Uhum. e eles se preocupam muito com a junta comercial, tá? Tá. Então, o que que é a junta comercial? A junta comercial tem em cada estado, né? E é onde que você registra a razão social da empresa, que é o nome Isso. de de cada empresa, né? Que vai estar lá no contrato social. Só que esse nome ele te dá direito ao quê? Apenas você ter um nome no contrato. Ele não Uhum. te dá o direito para você explorar essa marca. O único órgão que regulamenta a propriedade intelectual é a NPI. Boa. Inclusive, agora eu vou entrar em outro assunto, tá? Está pedindo bastante coisa. Por exemplo, é o seguinte: a pessoa que pegou e registrou um site lá no NPI, tá? No registro.br. Eu registrei um site ou, de repente, criei uma página no Instagram. Quem que tem o direito de uso desse nome? Se você tem uma marca registrada em determinado segmento e você viu que alguém já criou um registro.br, um Instagram, uma página, você pode entrar judicialmente e exigir que aquele domínio seja seu. Por Uhum. quê? Porque o NPI ele tem supremacia. É a única autarquia federal que controla esse tipo de coisa. Então, uma vez que você tem marca registrada, tu tem um certificado, você consegue derrubar o registro do .com.br, você consegue derrubar Instagram, Facebook e outras coisas, Ou né? seja, vai muito além. Exatamente. Não, eu acho que foi sensacional, assim, a gente está voltando, mas eu acho que a gente conseguiu definir o que é uma marca, o processo de registro de uma marca, falamos um pouco sobre essa questão tanto de espectro como de segmento, né? Acho que isso está claro, e acho que um ponto de ressalto é esse, o registro junto à JUSESP ou junto à junta comercial do seu estado não é a mesma coisa do que um registro da sua marca. E isso pode ter influências, inclusive, na parte tecnológica que a gente vai falar já já. Então, um resumo do que a gente falou até aqui. Mas tem um ponto aí importante, Paulo, que é o seguinte: agora entrando para o lado de tecnologia da informação, e o registro de um software, como que ele é? Porque ele leva a marca, mas ele não é uma marca. Como que encaixa isso dentro do processo? Eu acho que até você citou um pouquinho, mas agora detalhando um pouco mais, para se fazer um registro de um software, isso tanto no Brasil quanto olhando para outros lugares. Como que é esse processo? Eu vejo que a gente tem um grande lacuna para resolver sobre a proteção de software no Brasil, tá? Hum. Então, uma das coisas que a gente sempre recomenda é que cada software ele tem o seu nome, tá? Então, você não pode. Muitas empresas fazem isso. Eles criam uma marca principal e eles vão colocando submarcas e não registram. E aí, depois, isso gera muitos problemas. Mas, voltando para a parte de proteção de software, é, o Brasil, diferente de outros países, como Estados Unidos e até a própria União Europeia, Uhum. no Brasil, hoje você não consegue fazer uma patente de software, a menos que esse software ele seja um software com tecnologia embarcada, Tá tá? Então, por bom. exemplo, você desenvolveu um equipamento e dentro desse equipamento você tem um software. Algumas tecnologias, aonde, como por exemplo a questão do Waze, né? Uhum. O Waze, a questão do próprio Uber, né? Que o Uber ele é uma tecnologia, tem um software por trás disso, mas ele muda todo a forma como você fazia a questão do táxi, né? Uhum. Então, isso ele cabe uma proteção de patente, tá? Tá. Mas por quê? Porque o software ele acaba sendo um meio e não o,
Entendido. No né? fim. Uhum. Exatamente. Então, nesse caso, existe a proteção de software, mas são raros os casos que você consegue proteger software com patente. Então, no Brasil, hoje, existe um grande problema. Como proteger? E a gente sabe que o Brasil, hoje, é um paraíso para fraudes e problemas que a gente tem aí, né? E hoje, uma das formas que a gente tem protegido o software é através de direitos autorais. Então, Pronto. como que a gente faz isso? A gente trabalha com, digamos assim, toda uma metodologia, onde que a gente prepara todo um documento que tem lá questão de telas do sistema, tabelas de alocação de arquivos, por que esse software foi desenvolvido, o que ele faz, quais são as diferenças. Claro que muitas vezes você proteger um software quando ele foi copiado de vários outros, é difícil, mas quando você tem uma tecnologia diferente, você tem, digamos, algo que você criou e aquilo lá ele tem um direito autoral, a gente consegue proteger isso por direitos autorais e ele tem uma validade internacional. Então é muito bacana hoje, grandes empresas trabalham com essa proteção de software por direitos autorais também. E ele acaba tendo uma proteção internacional? Então, esse Sim, ponto aí que você falou no final, ele acaba tendo uma possibilidade de defender em outros países também. sim, claro. Juridicamente ele tem uma proteção internacional também, né? Joia, excelente. Então, a gente, repassando, a gente acaba agora com a parte de tecnologia. E agora, eu acho que a gente vai entrar num ponto que foi o que nos aproximou em termos de relacionamento de empresas, né? E é a parte de cibersegurança. Você citou algumas vezes no decorrer da nossa conversa até aqui, Paulo, que a questão do monitoramento era necessário olhar também para a parte de cyber, olhar para dentro da Surface, a web e poder olhar, não só da Surface, mas olhar para a web como um todo. Você também falou da questão de que isso era uma pergunta recorrente. Eu queria agora que você falasse um pouquinho mais de quando sai um registro de marca, está protegido com relação à parte de cyber também ou não? Ou se ele não tem um registro e tem em cyber, né, o contrário, como que isso relaciona com a parte de proteção e consequentemente, cibersegurança? Qual o link que tem entre essas duas áreas, marca versus web e cyber aí? Então, há muitos anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com propriedade intelectual, eu entendia que você ter a marca registrada é algo muito importante e básico para qualquer empresa. Tanto é que tem muitas empresas que, antes de abrir a empresa, elas já registram, já fazem todo o trabalho. A gente trabalha muito com agências de propaganda, a gente dá essa consultoria justamente para ajudar a criar os nomes e tal, e poder validar eles, né? Mas o que que acontece? Eu vejo que hoje, com o crescimento das redes sociais e a internet, a gente hoje está num cenário totalmente novo. Por Uhum, que que a gente está num cenário novo? Porque hoje, se você for analisar, a internet, ela trouxe muitas facilidades, ela trouxe muita evolução e muitas coisas, mas, por outro lado, hoje é como se nós estivéssemos numa selva, onde que você não sabe qual é o inimigo que vai te atacar, o que, que vai te acontecer, e fraude daqui, fraude dali, sabe? Então, eu vejo que hoje você é, ter a marca registrada no INPI é o básico. uhum, Agora, se você realmente quer estar protegido, você tem que pensar na marca como um todo. Aonde que a marca está? Quem que está falando daquela marca? O que está acontecendo com ela? Tem fraude? Não tem? Sabe? Então, eu vejo que hoje pensar na marca a nível de internet, de forma global, é um novo olhar que tem que ser feito, sabe? uhum, uhum. Porque senão você vai estar olhando apenas para o registro lá no NPI, que é apenas um pequeno começo de todo o trabalho, Uhum, né? uhum. Então, eu acho que é mais ou menos essa linha, né? E isso você vê esse questionamento, ou seja, você chegou a comentar em algum momento que a gente estava falando que os próprios empresários ou os donos das marcas perguntavam para você sobre isso. Você vê o próprio empreendedor tendo essa preocupação hoje em dia? Qual a porcentagem? Ou seja, são muitos do que você vê conversando essa preocupação também dentro da área cibernética, de cyber como um todo, ou não? Ou ainda é muito tímida essa preocupação frente ao nosso cenário aqui no Brasil? Então, a gente tem vários tipos de empreendedores, né? Eu sempre digo o seguinte: é todo mundo que registra a marca? Não.
Quem que registra a marca? É quem tem um sonho. Uhum. Quem quer construir aquele negócio, que sabe que aquilo vai crescer, que a empresa vai que ele vai depender dessa empresa, desse negócio, que tem muitas pessoas envolvidas. Então, principalmente, alguns segmentos, eles têm uma preocupação maior. Por exemplo, ontem a gente esteve em São Paulo, aqui na Associação Brasileira de Franchise, na feira Uhum. de franquias que teve e tal, e a gente conversou com muitas empresas, né? E a gente sabe que, por exemplo, um dos pré-requisitos básicos para você fazer uma franquia é você ter a marca registrada, né? Inclusive, o próprio cadastro lá na BF, você não consegue fazer o cadastro se você não tiver o registro de marca. Uhum. Porque o que que é você vender uma franquia? É você fazer um licenciamento de marca. Mas como é que você vai licenciar uma marca que não é Se você tua? não tem. Uhum. Sabe? Então, isso é muito básico, porém, se você está pensando em crescer, ter filiais, franquias, você não tem como fugir do registro de marca, né? Perfeito. E fazendo um trabalho bem feito, né? Porque os problemas que a gente pega, muitas vezes, eu trabalho com várias empresas franqueadoras, empresas que trabalham com essa parte de assessoria de franquias e tal, e a gente percebe que tem muito problema, né? Uhum. Então, às vezes a pessoa já está vendendo lá, já vendeu 10, 15 franquias, porém a marca não está registrada ainda, sabe? Então, você tem que correr atrás, tem que fazer todo um processo, né? Para tentar recuperar o tempo perdido, né? Exatamente. E dentro disso, quais são fraudes, ameaças e consequentes fraudes que podem ser geradas ou que você tem visto frente a possíveis ataques cibernéticos aí ou de cibersegurança? Ou seja, a gente sabe, e na plataforma a gente pega alguns. Desses, você tem visto alguns exemplos. Quais seriam alguns exemplos? Lógico que guardadas devidas ao devido sigilo, sem falar nome de marca, mas o que você tem visto aí de ameaças relacionadas à fraude, Paulo? Então, a parte de fraudes é muito complexa, tá? Porque, vamos lá, você registrou uma marca, você Uhum, tem vamos lá, o direito legal sobre essa marca e ninguém pode usar essa marca sem a tua devida autorização. Em teoria, a legislação ela fala isso. uhum, Porém, você, como titular da marca, tem a obrigação de cuidar disso, hum, né? E aí que mora o problema, por quê? O pessoal gosta de fazer cópia pirata, muitas vezes criar lá um site, um Instagram com uma marca que seja parecida e se passando por essa marca, muitas vezes até com uma cópia da logomarca. Cara, você não tem ideia a quantidade de oposições e empresas que a gente tem que ir atrás para, de repente, derrubar porque de uma forma descarada, sabe? Por quê? Porque o designer que criou aquela marca, muitas vezes pegou e copiou a marca, só trocou o nome, sabe? É, cara, tem muita coisa hoje na internet, então isso é um grande problema, né? o uso da cor, da forma, o uso, às vezes, até de um certa fonte pode levar a essas questões, né? Acho que é um cenário bem complicado aí, né? O próprio MP, o que ele fala? Que quando você cria a confusão na cabeça do consumidor, que ele acha que está comprando um produto por outro, já caracteriza uma fraude, né? Uma Hum, concorrência desleal e tal. E essa marca ela não pode ser registrada. Então, uma coisa bem interessante que eu vou entrar agora é na questão da fonética, tá? O que que é? A questão interessante. fonética, o pessoal, né? Aham. Quando você registra uma marca, não é apenas a palavra que você escreve. Se ela tiver dois S, se ela tiver um C cedilha, se ela tiver um H no meio, mas se a fonética, ou seja, aquilo que você escuta dessa marca, for igual a uma outra marca que já está registrada, essa marca não pode ser registrada, tá? Por quê? Porque o INPI, eh, a gente pensa, né, que tem pessoas que, por exemplo, que não enxergam. E como é que a pessoa sabe daquela marca? Através do que ela escuta. Então, Uhum. aí a gente começa a pensar nessa questão da fonética, né? Uhum. Então, a fonética ela é muito considerada. Hoje, inclusive, se você for fazer uma pesquisa no site do INPI, você vai fazer uma pesquisa pela escrita e não pela fonética. Então, fazer uma pesquisa fonética, você tem que fazer todas as variações fonéticas dessa marca.
Entendi. E para isso que escritórios que nem o meu e escritórios especializados, eles possuem ferramentas específicas que fazem também toda essa variação fonética para identificar esses problemas que vão dar lá na frente. Ou seja, você entra com uma determinada a expressão ou com uma determinada palavra e ele faz todas as combinações do que Exatamente, poderiam ser exatamente. a fonemas falados ou fonemas aí daquela determinada marca. Essa é a ideia, né? Isso, exatamente. Entendi, entendi. E daí você consegue, em cima disso, fazer a busca de cada um desses para poder ter uma análise, um espectro amplo de análise aí. Essa é a Sim. ideia. Legal. Agora você imagina na questão de fraude, o que o pessoal consegue fazer? Uhum, O pessoal vai lá, bota dois L's, bota, sabe, duplicam letras, troca um C por K para tentar dizer que é da mesma marca, sabe? E muitas pessoas leigas acabam caindo e comprando produtos achando que é de uma marca maior, né? sim. Esse é um caso bem comum que a gente, nós como Reinforce, acabamos trombando no dia a dia, né? A gente vê, às vezes, uma palavra, dentro de uma palavra, uma consoante duplicada, uma vogal, ou às vezes um I trocado por um L, coisas que confundem, né? E tem os seus nomes técnicos, que a gente não. Os squaring da vida aí, as trocas de letras, mas que acabam confundindo o olho do consumidor, né? A gente, inclusive, viu sites, às vezes, que se parecem, estão vendendo com um valor, uma promoção absurda, e no final não é nada daquilo, né? A gente acaba trombando bastante com esse tipo de coisa no dia a dia, né, Paulo? Eu percebo que tem empresas de suplemento, empresas que vendem a questão de internet, telecomunicações, que estão, digamos assim, que não conseguem mensurar o prejuízo que elas têm. Sim. Hoje, se você entrar no Instagram, no Facebook, e começar a procurar, próprio TikTok também, você vai ver o quanto tem de oferta de produtos mais baratos do que das empresas oficiais. Uhum. E você sabe que quando existe uma oferta muito diferente daquilo que você já conhece, algo está errado, né? Mas muita gente cai, muita gente acaba perdendo dinheiro e muito dinheiro é desviado por conta dessas fraudes, né? A gente, é uma frase que eu gosto e insisto em falar, né, até como uma forma de educar, se a esmola é demais, o santo tem que desconfiar, né? Uma promoção, você está encontrando alguma coisa com 1/10 do valor do que é ele, desconfia, né? Não dá para fazer mágica, né, nesse aspecto aí. Paulo, caminhando para o final, eu acho que passou rápido aí o nosso bate-papo, mas indo já para um final, ah, eu queria que você comentasse um pouco, um primeiro item, eu vou falar sobre um segundo, mas pessoa que quer começar esse processo de registro, né? Aqueles que nos ouviram falaram, poxa, isso é interessante, eu tenho um sonho, como você falou, e eu quero iniciar esse processo. O que você recomenda? Quais são os passos? E um segundo ponto também que eu gostaria de deixar aí dentro dessa pergunta para você é como que as pessoas te encontram? Eu sei que você tem também podcast, se você puder deixar alguma referência aí nesse sentido, para que as pessoas possam falar com você, eu acho que é interessante para que possa talvez disseminar mais ou aprofundar mais nesse conteúdo que é tão vasto, né? Ou seja, nessa disciplina e que a gente viu até que dentro dela tem ciência, ou seja, tem variação de nome, tem fonética, tem uma série de coisas, propriedade intelectual, direito autoral, são várias coisas que compõem. Por favor, se você pudesse falar como começar e como te encontrar, né? Quais são os canais aí, eu gostaria para aqueles que nos escutam e nos acompanham. Legal. Hoje, a parte de registro de marca, ela funciona assim como você vai, por exemplo, fazer o emplacamento do carro. Se você quiser, você pode ir lá e fazer todo o processo sozinho, tá? Tá? Assim como se você quiser, você pode também entrar com um processo judicial sem ter um advogado, Uhum, né? Porém, quando você contrata um especialista, você acaba cortando muitas etapas, você acaba tendo certeza daquilo que você está fazendo. Então, assim, se alguém está desenvolvendo um projeto e vai apostar muito nesse projeto, ele precisa ter certeza que aquilo realmente está certo, porque ninguém tem mais tempo para perder e uhum, dinheiro para botar uhum, fora. uhum. Então,
contrate um profissional, faça a coisa certa, faça um bom estudo de viabilidade, se essa marca está disponível, qual é o segmento que você vai atuar, e contrate uma empresa séria, porque hoje, assim como vários segmentos, o segmento de propriedade intelectual também tem muita picaretagem, sabe? A gente recebe vários clientes nossos, muitas vezes a marca é aprovada na terça-feira, na mesma terça-feira, vários clientes nos mandam, olha, o pessoal já me mandou boleto aqui para pagar. Calma, não é assim que funciona. Quem é o procurador, quem responde pela marca do NP somos nós. Então, isso aqui provavelmente é um boleto de uma empresa que vai receber esse boleto e vai sumir. Uhum. Então, existem muito esses problemas de fraudes e quando a gente assume um trabalho com o cliente, a gente entrega o trabalho completo. Né? Quando tem essas fraudes, a gente auxilia, orienta, notificação judicial. Muitas empresas acabam fazendo notificações fraudulentas também, tentando se passar por outras empresas. Então, tem muito problema. Então, cuidar sempre, né? Tentar pegar uma empresa séria, uma empresa que tenha conhecimento, é um meio caminho assim, para todo esse trabalho. Então, o nosso Instagram é Registro Feito, né? A gente tem o site também, é registrofeito.com. Nós trabalhamos toda essa parte da propriedade intelectual, atendemos empresas do Brasil inteiro, trabalhamos com registros nacionais, internacionais, e somos especialistas aí no segmento da arte criativa, né? Então, a gente trabalha com muitas agências de propaganda, a gente tem parceiros em São Paulo e vários estados aí também, que nos procuram. Por quê? Porque muitas vezes, na agência de propaganda, quando nasce a ideia? Exatamente. Ele está ali conversando com o empreendedor, a gente acaba entrando para dar todo esse suporte, esse direcionamento técnico e para ser realmente o parceiro do mercado criativo. Né? Então, hoje, a gente é muito conhecido no mercado criativo como uma empresa que cuida da marca do cliente. Né? Joia. E uma última pergunta dentro dessa finalização nossa, você citou um ponto, não só agora, mas na conversa, sobre a questão da internacionalização, né? De fazer de forma internacional isso. Olhando para esse aspecto, quais são ações aí que se tem, não só olhando para o Brasil, mas olhando de forma global, existe a necessidade também de registrar a marca em outros locais? Não, eu sei que você falou um pouquinho, mas se você pudesse fechar, até dando uma visão para aqueles que nos ouvem e já estão num outro momento, né? Já tem a sua marca registrada e querem talvez fazer uma expansão aí da marca ou estar em outros países, qual o conselho que você dá também nessa ideia de fechamento para finalizar o nosso papo, Paulo? Legal. Quando você pensa na marca internacional, tá? Você está num certo patamar e você começa a olhar para a marca além do Brasil, a cibersegurança te ajuda muito. Uhum. Por quê? Porque por mais que você possa fazer uma pesquisa de registro em outros países, muitas vezes tem empresas que estão atuando lá fora, mas sem registro. Assim como acontece no Brasil. Então, você utilizar a tecnologia a teu favor, usar o cibersegurança, muitas vezes você vai estar analisando todo um cenário mundial aonde que você pode colocar uma determinada marca ou outra. Então, você acaba, além de fazer o registro nos órgãos competentes, você consegue, através da cibersegurança, identificar as menções dessa marca em todos os países. Né? Identificar possíveis problemas, identificar muitas vezes até a questão que a gente fala, né? Pô, eu atuo no mercado específico, eu tenho mais uma ou outra marca concorrente. Como é que eu posso fazer para saber o que está sendo falado lá desse produto, até por conta dos concorrentes, né? Então, com a cibersegurança, eu consigo digamos assim, viajar para esses segmentos e entender o que está sendo falado nesse mercado, né? Entendido, entendido. Paulo, eu gostaria de agradecê-lo muito a sua participação, né? Não só a parceria que a gente tem construído, mas a participação com a gente, ter conseguido aí encaixar na agenda, porque veio para um evento e conseguir bater esse papo, e trazer essa visão que vai além de uma questão de registro só de marca, mas a preocupação dela olhando para essa questão de cyber. Então, eu agradeço. Não sei se você tiver uma última mensagem para deixar, fica à vontade para transmitir, e daí a gente finaliza esse nosso bate-papo.
Legal, Amir. Eu gostaria de agradecer muito pelo convite. Realmente estou muito satisfeito com a parceria com a Enforced e eu vejo que esse mercado de inteligência de marca é um mercado que está crescendo muito. A gente está muito empolgado com essa parceria também, porque realmente, com essa questão da internet, a gente precisa pensar em analisar a marca na internet como um todo. Então, Uhum. ficar apenas no NPI é algo do passado. Agora a gente precisa ir para outro nível e começar a monitorar a marca também nas redes sociais e conseguir visualizar isso de uma forma mais completa. Agradeço aí pela participação e eu tenho certeza que a gente teria assunto para mais 2, 3, 4 horas aí, se a Certamente. gente for entrar nos detalhes. Tem muito assunto, mas quem sabe num segundo momento a gente possa continuar e esse papo bacana com vocês, tá bom? Excelente. Paulo, muito obrigado. E você que nos acompanha e nos escuta, nós temos aqui os links de como acompanhar em outras publicações e até mesmo em podcasts que nós tivermos. Eu fico aqui e até o próximo Arena Reinforce. Tchau, tchau.